Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, passando por aqui para compartilhar mais uma instrução da palavra de Deus aos nossos corações e lhe pedindo, por favor, você que ainda não é inscrito no nosso canal, entra no link abaixo aí, Pastor Antônio Prado, se inscreva aí no nosso canal, ok? Dá um joinha aí, e se você achar que essas reflexões podem ajudar alguém, por favor, se sinta na liberdade de compartilhar para quem você achar que pode ser útil, tá bom? Bom, a nossa reflexão nesse dia está no Salmo de número 37, verso 3 em diante. Uma instrução bíblica ao nosso coração nessa tarde, ok? Diz assim o Salmo de número 37, do verso 3 em diante. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, espera nele e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e os teus direitos como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. E eu termino aqui no verso 8, deixa a ira, abandona o furor. Não te indignes de maneira alguma para fazer o mal, ok? Eu quero compartilhar aqui uma reflexão bíblica subordinada ao tema segredos para uma vida bem-sucedida, segredos para uma vida bem-sucedida, segredos da palavra de Deus, ok? Esse salmo, o contexto dele, quando Davi escreveu ele, o contexto aqui é para que a gente não venha ficar indignado com a prosperidade do ímpio, né? Ao ver o ímpio prosperando, ao ver o ímpio conquistando, o contexto aqui é esse, o contexto desse salmo é para mostrar que há uma diferença entre a vida do justo e a vida do ímpio, que há um paralelo que é totalmente oposto. Ok? Enquanto o ímpio pratica algumas coisas, o justo tem que praticar outras. Então o salmo aqui é justamente liberando alguns segredos aqui, algumas chaves bíblicas, para que a gente, como justo, possamos ter uma vida, primeiro, diferenciada, que agrade a Deus, e uma vida bem-sucedida, ok? Então vamos lá. O primeiro segredo, a primeira chave bíblica para ter uma vida bem-sucedida está no verso 3, a parte A. Todos os segredos aqui estão nesses versículos que eu vou te dizer, mas só a parte A, tá bom? No verso 3, a parte A diz assim: confia no Senhor e faz o bem. O primeiro segredo é confiar no Senhor e fazer o bem, ok? Confiar é pôr algo, alguém ou a si próprio sobre a guarda, ou proteção, ou cuidado de outrem. Então, quando a Bíblia diz para a gente confiar no Senhor, é para que a gente possa colocar nós mesmos aos cuidados do Senhor, que nós possamos confiar na proteção do Senhor. Confia no Senhor. O segredo de uma vida próspera começa pela confiança em Deus. Nós sabemos que a confiança é a base de todos os relacionamentos está pautado na confiança, ok? Nós vamos ver um relacionamento matrimonial, não é? A base do relacionamento está na confiança que o esposo tem na esposa e a esposa tem no esposo, ok? Na área profissional, o sucesso do relacionamento profissional está pautado na confiança, ok? O patrão deposita confiança em seu empregado e o empregado, em contrapartida, deposita uma confiança no seu patrão. É um relacionamento profissional. Em todos os relacionamentos, inclusive no relacionamento espiritual, o nosso relacionamento com Deus está pautado no amor e na confiança, ao ponto que eu vou confiando em Deus,
não é? Eu vou colocando sobre ele o cuidado de todas as coisas que eu tenho, que eu sou. Isso vai estreitando o meu nível de relacionamento com ele. Então, confiar em Deus é um segredo importante. Eu preciso aprender a confiar. Eu sempre digo para aqueles que eu tenho oportunidade de confiar, é colocar uma venda nos olhos, dar a mão para alguém e deixar esse alguém te conduzir pelo caminho, crendo piamente, confiando cegamente que esse alguém vai te guiar pelos melhores caminhos da sua vida, vai te livrar dos obstáculos, vai te livrar das barreiras, dos perigos, dos laços. Isso é confiar em Deus, é fechar os olhos das nossas mãos para Deus e deixar que Ele cuide de nós, e deixar aos cuidados dele tudo que temos e tudo que somos. Por isso, o primeiro segredo é confiar em Deus, ok? Dentro desse mesmo segredo está fazer o bem. Confiar em Deus e fazer o bem, é o verso 3, a parte A. Fazer o bem é atributo, aleluia, daquele que tem o fruto do Espírito. Porque uma das características do fruto do Espírito é benignidade. O que é benignidade? É a capacidade de fazer o bem. Então isso também faz parte da vida do justo, fazer o bem. Não é? Gálatas 6, verso 9, Paulo escrevendo aos irmãos da Galácia do Sul, ele escreve dizendo: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos ou colheremos, se não desfalecermos. Nós sabemos que na caminhada cristã, às vezes há momentos que nós pensamos: eu vou deixar de ser bonzinho, eu vou deixar de ajudar os outros. É tudo o que o inimigo quer. É tudo que o inimigo quer, porque a prática do bem, ela faz parte daquele que confia em Deus também. Porque eu faço o bem e não olho a quem, sabendo que se essa pessoa não reconhecer o bem que eu estou fazendo por ela, eu receberei de Deus o meu galardão. E quando eu pratico o bem para cumprir a palavra de Deus. Não, nem tanto por merecimento de alguém, porque às vezes tem pessoa que a gente vai ajudar, que se for olhar humanamente falando, a pessoa não merece, mas nós não estamos aqui para nivelar quem merece ou quem não merece. Nós estamos aqui para fazer o bem, praticar o bem, sabendo que colheremos se não houvermos desfalecido. Existem muitas pessoas que desfaleceram na prática do bem, não tem mais o prazer, a satisfação em praticar o bem. Então isso também faz parte do primeiro segredo, confiar no Senhor e fazer o bem. Por que eu tenho que fazer o bem, pastor? Porque o nosso maior exemplo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em todo o tempo que ele esteve aqui na terra, ele praticou o bem. Então ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo, ok? O segundo segredo está no verso 4, a parte A. Deleita-te no Senhor. Isso também é um segredo para uma vida bem-sucedida. O que significa a palavra deleita-te, pastor? A palavra deleita-te significa ter prazer. É ter prazer no Senhor, é ter satisfação no Senhor, é deliciar-se no Senhor. Deleitar-te no Senhor é ter prazer em servir a Deus, é ter prazer de ser um servo de Deus, é ter prazer em adorar a Deus, é ter prazer em todas as coisas de Deus. Nós sabemos que nós estamos vivendo um tempo um tanto difícil. Deixa eu dar uma viradinha aqui, gente. Isso. Um tempo um tanto difícil, que muitas pessoas estão perdendo o prazer de servir a Deus, o prazer de se deleitar no Senhor. Mas nós não podemos perder esse prazer. Nós temos que se deleitar no Senhor, temos que ter prazer de servi-lo, seja onde Ele nos colocou e da forma que Ele nos escolheu. É ter prazer nas coisas de Deus, é ter prazer de ser reconhecido e chamado de servo do Altíssimo, é ter prazer
prazer no ministério, é ter prazer em congregar, é ter prazer em orar, é ter prazer em jejuar, é ter prazer em levar uma vida consagrada. Para quê, pastor? Só para ter intimidade com Deus, só para se relacionar com Deus, né? Levar uma vida de consagração constantemente para agradar o Senhor. Deleita-te também no Senhor, é ter prazer nas coisas de Deus. Infelizmente, muitas pessoas têm perdido o prazer. Nós temos encontrado pessoas desanimadas, abatidas, apáticas na fé, que têm perdido o prazer. Não tem mais prazer de congregar, não tem mais prazer de cantar para o Senhor, não tem mais prazer de participar de um círculo de oração, de um grupo de mocidade, não tem mais prazer de participar de uma escola dominical, de um ensaio, de uma instrução bíblica. Não tem mais prazer. Mas o segundo segredo aqui é que nós precisamos se deleitar no Senhor. Olha o que o verso diz: deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. O que é isso? Quando eu me agrado no Senhor, quando eu tenho prazer nas coisas de Deus, Deus também tem prazer de satisfazer o desejo do meu coração. Então, isso é um segredo. Eu quero te aconselhar, continua tendo prazer, faça as coisas com prazer, faça as coisas com amor. Paulo, quando foi escrever aos irmãos de Colossos, no seu capítulo 3, no seu verso de número 23, ele diz: tudo quanto for fazer, façai de todo o vosso coração, porque ao Senhor servis. Então tudo que eu tenho que fazer, para Deus, eu tenho que fazer de todo o meu coração. O que é isso? É fazer no capricho, é fazer com prazer, é fazer com satisfação. O nosso pastor presidente, ele usa uma frase que eu amo demais, que nós temos que servir ao Senhor com excelência. Então as coisas que nós temos que fazer para o Senhor tem que ter excelência, nós temos que ter prazer, nós temos que se deliciar no Senhor, nós temos que, aleluia, ter prazer em fazer as coisas para Deus, não fazer simplesmente porque o líder tá vendo, não fazer porque está sendo obrigado, não fazer porque senão o pastor vai chamar a atenção. Não é isso que o Salmo nos ensina. O Salmo nos ensina a deleitar-se no Senhor, é ter prazer. Quando nós olhamos os personagens da Bíblia, eles tinham prazer nas coisas de Deus. Paulo diz que tinha prazer em sofrer por amor a Cristo. Segunda carta de Paulo, o capítulo de número 12, eu vou ler aqui com vocês. Olha no que Paulo tinha prazer. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, aquela passagem que tem como seu contexto um espinho na carne. Não é que esbofeteava, o mensageiro de Satanás que esbofeteava Paulo dia e noite, e ele diz que ele tinha como que um espinho na carne, não é? Agora olha o verso 10, o que ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas. Olha no que Paulo tinha prazer: nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, quando penso que estou fraco, eu estou forte. Então olha como Paulo, ele tinha prazer nas coisas do Senhor. Então isso também é um segredo. Eu quero te dar um conselho: não deixe que as adversidades venham tirar do teu coração o prazer de servir a Deus, porque esse também é um segredo para uma vida bem-sucedida na presença de Deus, é ter prazer, satisfação nas coisas de Deus, ok? O terceiro segredo está no verso de número 5, a parte A: entrega o teu caminho ao Senhor. Então o primeiro segredo é confiar, o segundo segredo é deleitar-se, o terceiro segredo é se entregar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo ele fará. Então entregar-se, entregar o caminho ao Senhor significa transferir todas as nossas preocupações para Ele. É tirar da nossa mão, tirar da nossa mente, tirar do nosso coração e
transferir para a mão dele. Entregar o caminho ao Senhor é isso, transferir todas as nossas preocupações, transferir todas as nossas ansiedades para o Senhor. Olha o que o Salmo nos ensina: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, espera nele, e tudo ele fará. Esse conselho do salmista Davi, ou melhor, esse é o conselho do salmista Davi, ao depositar as suas expectativas e esperança no Senhor, crendo que a providência divina vai chegar. Então eu quero te dar um conselho: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Transfere para a mão de Deus as suas preocupações. Transfere para a mão de Deus a sua ansiedade. Pedro, escrevendo em uma das suas cartas, em especial a primeira carta de Pedro, do apóstolo Pedro, capítulo 5, verso 7, ele diz assim: lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então isso aqui também é um segredo para levar uma vida bem-sucedida, é transportar para a mão de Deus aquilo que me preocupa, acreditando que aquilo que eu não posso fazer, Ele pode, acreditando que a providência divina vai chegar. Como eu estou confiando nele, as minhas expectativas estão nele, a minha esperança está nele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que vai chegar o resultado vai ser satisfatório, a resposta vai vir. Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Essa palavra tudo, uma palavra formada com 4 letras, ela engloba todas as áreas, em todas as dimensões da vida do ser humano. Então isso também é um segredo para uma vida bem-sucedida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega, transfere para a mão dele. Viu? Esse problema que está tentando te tirar a paz, esse problema que está tentando te tirar a alegria, esse problema que está tentando te desanimar, essa ansiedade que está tirando tua noite de sono, essa ansiedade que está minando devagarzinho a alegria do teu coração, transfere para a mão dele, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele vai agir, a resposta vai chegar, a porta vai se abrir, a cura vai chegar, a libertação vai chegar, a solução vai chegar. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então entregar o caminho ao Senhor também é uma chave de vitória. Quando eu aprendo a entregar o meu caminho ao Senhor, a transferir para a mão dele as minhas preocupações, eu começo a viver uma vida bem-sucedida na presença de Deus. Ok? É por isso que o salmista Davi diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Então essa era a expectativa de Davi, ok? Essa era a esperança de Davi. Agora o próximo segredo está no seu verso de número 7, a parte A: descansa no Senhor. Aprender a descansar em Deus também é um segredo para uma vida bem-sucedida. Nós não somos guiados pelos acontecimentos em nossa volta. Nós temos princípios que regem a nossa vida e segredos vindo da parte da palavra de Deus para fazer com que a gente tenha uma vida bem-sucedida aqui nessa terra. E descansar em Deus é confiar e ter paz, é descansar, é tranquilizar o coração. Eu quero dizer para alguém aqui: tranquiliza o teu coração, fica em paz. Descansa o teu coração em paz, descansa no Senhor, espera nele, aleluia. Olha que segredo tremendo, aprender a descansar. Eu lembro que quando Pedro recebeu uma sentença de Herodes,
E isso está registrado no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. O texto diz que Herodes perseguia a igreja, já havia matado Tiago à espada, e vendo que isso agradara os judeus, ele prendeu Pedro para matar no dia seguinte. Pedro estava preso, guardado por 4 quaternos de soldado, e olha só, no meio da sentença de morte na prisão, olha o que Pedro vai fazer, vai descansar. Oh, glória a Deus! Os problemas estão acontecendo em sua volta e Pedro vai descansar. A sentença já tinha sido lavrada, amanhã ele vai morrer, Pedro vai descansar. 16 soldados tomando conta dele, mas Pedro vai descansar, porque Pedro tinha uma promessa. Jesus tinha dito para Pedro, aleluia, que ele estava indo por onde ele queria, mas quando ele fosse velho, levariam ele para lugares que ele não gostaria, ele seria guiado pelas pessoas. Então isso é uma promessa, que Pedro não morreria jovem, que ele chegaria à idade avançada. Então Pedro vai descansar. Deixa eu te dar um conselho, você que está debaixo de promessa, porém está enfrentando problema, está enfrentando luta, perseguição, um cerco, a porta se fechou, a dificuldade chegou, eu tenho um conselho, vai descansar como Pedro fez. Pedro foi dormir, descansar no Senhor. Gente, como é que a gente dorme sabendo que no dia seguinte a gente vai morrer? Como é que a gente dorme sabendo que nós estamos presos e a nossa sentença já está lavrada? Mas Pedro, ele aprendeu com o longo da caminhada do relacionamento com Deus a descansar no Senhor. Descansa no Senhor. Louvado seja Deus, ele teve paz mesmo no meio da guerra. Descansar em Deus é ter paz no meio do problema, no meio da dificuldade. E isto é um segredo para uma vida bem-sucedida. Descansar no Senhor. Descansar em Deus é confiar e ter paz. É ter segurança em Deus. É acreditar que a minha segurança é Deus. É acreditar que a minha estabilidade está em Deus. Estabilidade, quando eu digo em todas as áreas, é estar seguro em Deus. É o que Salomão disse no provérbio, que o Senhor é nossa torre forte. É o que o Salmo 46 nos ensina, Deus é o nosso refúgio, é nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Descansar em Deus é estar seguro, abrigado em Deus, escondido em Deus, como diz o Salmo 91, como diz Colossenses 3:3, que nós estamos escondidos em Deus, em Cristo Jesus. Por isso eu tenho uma palavra para você: descansa no Senhor, espera nele. Oh, glória a Deus! Descansar em Deus é estar seguro em Deus, lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Descansar em Deus também é um segredo. Não é todos que têm essa facilidade de descansar como Pedro. É interessante, outro texto que me chama a atenção, quando Jacó, ele sai da sua casa, jurado de morte por seu irmão Esaú, quando ele se apresentou no lugar de Esaú para receber a bênção paterna, quando seu pai já estava para morrer, Esaú prometeu ele, e ele sai fugido. Quando ele está lá no deserto, o que é que ele vai fazer? Ele vai descansar a cabeça sobre uma rocha, ele acha uma pedra, e ele vai descansar a cabeça sobre aquela pedra, ele faz daquela pedra o seu travesseiro. Ele está no deserto, está jurado de morte, fugiu de casa, está sem rumo, sem direção, mas ele vai descansar a cabeça na rocha. Quando ele vai descansar, Deus se manifesta a ele através de um sonho e mostra uma grande escada do céu ao chão. Anjo descia e anjo subia, e no topo da escada ele viu o Senhor. Mas olha que eu aprendo com isso: quando nós vamos descansar no Senhor, nós recebemos manifestação do céu, nós recebemos a visitação do céu. Ele vai descansar sobre a rocha,
e naquele momento que ele descansou sobre a rocha, ele recebeu de Deus, aleluia, a primeira manifestação, aleluia, do mundo espiritual. A primeira experiência que Jacó tem com Deus é nesse texto, está lá em Gênesis 28, descansa sua cabeça sobre a rocha, que representa Jesus, descansa no Senhor, que o Senhor vai se manifestar, descansa no Senhor, que virá a resposta, virá o direcionamento, aleluia. Deus se apresentou para ele lá no cume da escada e diz para ele: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac teu pai, essa terra será tua. E Deus começa a fazer promessas para Jacó, estimulando ele, alegrando o seu coração, fortalecendo a tua fé. Por quê? Porque ele foi descansar, aleluia. Mesmo no meio do deserto ele foi descansar, mesmo com muita dificuldade ele foi descansar, mesmo sendo jurado de morte ele foi descansar. Entenda o que Deus manda te dizer: aprender a descansar nele também é um segredo para uma vida bem sucedida. Aprenda a descansar no Senhor, descanse a sua cabeça sobre a rocha, que não é mais aquela rocha do deserto, mas é a pedra angular de esquina que foi rejeitada pelos edificadores. Descansa no Senhor, que enquanto você descansa, Ele dá o direcionamento. Descansa, que enquanto você descansa, Ele vai alinhando todas as coisas. Descansa, que enquanto você descansa, Ele está trabalhando. Veja bem que no sonho, quem é que estava acima de tudo? O Senhor, aleluia. O Senhor estava acima de tudo no sonho de Jacó, lá em cima. Escuta o que eu vou te dizer: Deus está acima de tudo, Deus está acima de todos, e Ele me autoriza eu te liberar essa palavra. Aprenda este segredo de descansar nele no meio das diversidades. Aprenda a descansar nele no meio da luta, no meio da fadiga, porque Ele não te abandonou. Oh, glória a Deus! E nós sabemos qual foi a trajetória de Jacó. Ele foi sozinho, sem nada, e quando ele volta, depois de 20 anos da casa de Labão, ele volta rico, ele volta com uma família montada, ele volta próspero, porque ele aprendeu a descansar no meio da dificuldade. Glória a Deus. Agora, o último segredo está no verso 8, a parte A: abandona a ira. Nós temos que aprender a abandonar a ira. Por que, pastor, que eu tenho que abandonar a ira? Porque a ira, ela nos leva a pecar. A ira, se ela não for controlada, se ela não for dominada, e nós sabemos que para dominar a ira também se faz necessário do fruto do Espírito. Uma das características do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. A ira, ela nos leva ao pecado se ela não for dominada. Quando nós estudamos a Bíblia, o capítulo 4 de Gênesis, um texto clássico das Escrituras, o primeiro homicídio na face da terra aconteceu porque Caim se irou. Caim foi tomado de ira. Caim foi dominado pela ira. E dominado pela ira, ele tirou a vida do seu próprio irmão. Olha o que está escrito aqui em Gênesis 4, o seu verso de número 5 e o 6. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irados? E por que descaiu o teu semblante? Ou seja, Abel ofertou a primícia da sua oferta. Caim, ele pegou o que sobrou ao cabo de dias. A palavra cabo de dias representa no fim da colheita, não é? Caim vai buscar uma oferta para o Senhor no fim da colheita, ao cabo de dia, ou seja, a primeira parte ele não separou para o Senhor, ele foi dar o resto da colheita para o Senhor e o Senhor não aceitou.
E a Bíblia diz que porque Deus não aceitou a oferta dele e acertou a oferta do seu irmão, ele ficou irado com o seu irmão. Agora, que culpa tinha Caim se Deus não havia recebido a oferta dele e tomado de ira? Olha o que o verso 8 nos ensina: tomado de ira, ele vai assassinar o seu irmão. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. E estando eles no campo, sucedeu que levantou-se Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Olha como a ira, se ela não for abandonada, olha como a ira, se ela não for administrada com graça, porque ninguém pode bater no peito: pastor, eu não me iro. Não existe ninguém nessa terra que não se ira. É possível que a gente venha se irar com tantas coisas assim. O que eu não posso é deixar ela dominar o meu coração. O que eu não posso é tomar atitude debaixo de ira. O que é que eu não posso? Tomar decisões debaixo de ira. Então, abandonar a ira é o quinto segredo para uma vida bem-sucedida. Quantas pessoas nós conhecemos que debaixo da ira tomou atitudes precipitadas e se arrepende até hoje? Quantas pessoas perderam grandes oportunidades porque tomaram decisões debaixo da ira? Olha o que Caim fez: matou seu próprio irmão. O primeiro homicídio aconteceu porque Caim foi tomado de ira. Então nós temos que abandonar a ira. Temos que fugir da aparência do mal, porque a ira, se ela não for dominada, ela não for controlada, e aqui entra o que eu disse do fruto do Espírito, o domínio próprio. Se eu for fazendo as coisas toda vez que eu estiver irado, falando, tomando atitude, decisões, gente, eu nunca terei uma vida bem-sucedida. Eu nunca vi alguém que toma decisões debaixo de ira, de cólera, ser bem sucedido, porque a consequência vem. Quando Paulo escreveu a igreja de Éfeso, ele vai dizer que dar lugar à ira é entristecer o Espírito Santo e dar lugar ao diabo. Olha o que ele diz em carta de Paulo aos Efésios 4, 26, 27, depois nós pula para o 30. Olha o que está no 26: irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então quer dizer, eu posso até me irar, porque eu sou ser humano, e isso faz parte do reino humano, mas o que eu não posso é deixar a ira dominar o meu coração. O que eu não posso é ser dominado pela ira, viver irado, viver iracundo, viver com raiva, viver com ódio. Gente, eu nunca vi ninguém vivendo iracundo e ser bem sucedido em seus projetos. Quem é que gosta de permanecer ao lado de quem só vive irado, só vive aborrecido, só vive chateado, só vive com palavra de derrota na boca, amargura? Porque a ira leva as pessoas a se tornar amargas. Eu sei, gente, eu sei que tem dias que a gente fica meio chateado, aborrecido. Tem dias e dias, mas agora, 365 dias do ano, irado, acorda irado, vai comer irado, dorme irado, vai trabalhar irado, vai para a igreja irado. Poxa, complicado. Olha o que o Salmo está dizendo: abandona a ira. Abandona a ira, se liberta disso, em nome de Jesus. E Paulo vai dizer: irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, eu posso até ter um momento de ira, mas eu administro esse momento. Eu vou, através do domínio próprio, fruto do Espírito. Mas eu não vou pecar. Eu vou dominar esse momento, eu vou controlar, eu vou pedir ajuda de Deus, eu vou me humilhar, eu vou suplicar. E não vou deixar o sol se pôr sobre a minha ira. O que é isso? Dormir irado. Eu lembro que uma vez eu tive um ensino com um grande ensinador da nossa nação. Eu participava desse estudo nessa feita, e ele nos ensinou que quem dorme irado, o diabo dorme no meio das pessoas. Se o casal vai dormir irado, o sol se pôr sobre a sua ira, o diabo vai lá e dorme no meio do casal.
Então quer dizer que isso representa que se uma família for dormir irado um com o outro, o diabo dorme lá dentro daquela casa. Pastor, está na Bíblia. Olha o que o verso 27 diz: não deis lugar ao diabo. Efésios 4, 26, Paulo diz: irai-vos, mas não pequeis, melhor dizendo, não se põe o sol sobre a vossa ira. E o verso 27 ele diz: não deis lugar ao diabo. Então significa que se eu alimentar a ira, eu estou dando lugar ao diabo. E é por isso que eu peco, porque todos os pecados têm a sua origem, a sua fonte no diabo. Então quando eu me iro e dou lugar à ira ao ponto de pecar, eu estou dando lugar para o diabo. Veja bem que Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso. Ele está dizendo: não deis lugar ao diabo. É claro que tem todo um contexto ali, não pode haver gritaria, amargura, palavras torpes, né, que é palavrão, né, palavras obscenas, não é? Mas ele vai dizer assim, que tudo isso é dar lugar ao diabo. Então, abandonar a ira também é um segredo para uma vida próspera. E olha o que ele vai ensinar no verso 30 de Efésios 4. Paulo escrevendo à igreja de Éfeso: e não entristeçais o Espírito de Deus, o qual estáis selados para o dia da redenção. Então quer dizer que quando eu pratico essas coisas, primeiro eu dou lugar para o diabo, segundo eu entristeço o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa. Então você percebe que esses segredos são importantes para a gente ter uma vida bem-sucedida diante de Deus e diante das pessoas. Então vamos recapitular aqui os segredos. Primeiro, confiar. Segundo, deleitar-se. Terceiro, entrega. Quarto, aprender a descansar. E quinto, abandonar a ira. Esses são segredos que a Bíblia nos ensina no Salmo 37, para que eu venha ter uma vida bem-sucedida. Eu sei que essas coisas não são da noite para o dia que nós conseguimos praticar, mas eu tenho que ir me exercitando. Eu quero te dar um conselho: começa a se exercitar mais, confia mais, viu? Tenha mais prazer nas coisas de Deus, se entrega mais para Deus, descansa mais em Deus, abandona a ira, mas fuja da aparência do mal, fuja. Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz assim: não se deixe ser vencido pelo mal, mas vencei o mal com o bem. Estes são os segredos para uma vida bem-sucedida diante de Deus e diante das pessoas. É claro que o Espírito Santo me mostrou 5 aqui, mas se você for estudar o Salmo 37, você pode extrair 8, 10, 15, mas para essa ocasião, esses são os 5 segredos que o Espírito Santo plantou no meu coração, para mim, porque primeiro fala comigo, para mim ter uma vida bem-sucedida. 5 segredos para uma vida bem-sucedida. Permita eu orar por você? Permita eu orar por você no término desse ensino. Bendito Deus, nós te glorificamos porque o Senhor tem deixado a palavra do Senhor como regra de fé e conduta para a nossa vida. Glorificamos o Senhor pelos segredos revelados nas Escrituras. E coisa extraordinária é ter as Escrituras para nortear o nosso caminho. Nos ajude a pôr em prática. Senhor, eu não quero ser apenas um conhecedor. Eu quero ser um praticante da Tua palavra. Senhor, eu sei que o Teu povo que vai compartilhar desse ensino também não quer ser apenas ouvintes, mas querem ser praticantes. Espírito Santo de Deus, nos ajuda. E se alguma dessas coisas nós temos falhado e temos dado lugar ao inimigo, meu Deus, nos perdoe em nome de Jesus. Se temos entristecido o Teu Espírito, Senhor, nos perdoa. Faça de nós alvo da Tua misericórdia e da Tua graça mais uma vez. Nos perdoa e nos ajude a ser melhor a cada dia. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe, meu querido. Até a próxima, se Deus disser que sim. Paz do Senhor.